Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, a gente vai falar hoje sobre finanças dos clubes brasileiros e também da relação com a pontuação. Tá? Da onde que eu tirei essa ideia, da onde veio este tópico que a gente está levantando, que a gente não costuma levantar, veio justamente desse estudo, vi no site da ESPN, onde a gente está falando sobre o ranking de clubes que estão aqui, segundo a consultoria Sports Value, são os 30 clubes mais valiosos do Brasil. Tá? Então eles fizeram essa lista, esse ranking, né, basicamente, dos clubes mais valiosos do Brasil. E aí, a partir disso, a gente pode tentar observar uma relação entre o valor do clube e a pontuação obtida pelo campeonato que eles disputam de forma constante, que é o Campeonato Brasileiro. Tá? Então, a partir disso, você tem uma lógica entre o quanto você tem de valor de mercado e o quanto você obtém de pontuação na competição. Em tese, qual seria o pressuposto mais básico de que, ao colocar ou ao ter um clube mais valioso, você consiga mais pontos? Tá? Esse seria o mais normal. E aí, com um clube mais valioso, você pode pensar no elenco, diretamente falando, mas pense em todas as estruturas, todos os profissionais envolvidos, categorias de base, CT, então assim, tudo que você estiver pensando relacionado ao clube, em tese ele interfere no resultado. Então o clube mais valioso, ou seja, com maior valia dentro desse cenário, tende a ser o clube com maior pontuação. E nesse cenário que a gente está traçando, eu vou compartilhar um gráfico, mais um aqui com vocês, né? Eu geralmente compartilho os gráficos, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso daqui. Basicamente, neste eixo aqui de baixo, temos a pontuação. Tá? Neste eixo aqui de cima, temos o valor do clube já estipulado. Nesse cenário todo que a gente está analisando e vendo, a gente pode definir 4 cenários, tá? 4 conjuntos de cenários. E aí eu vou explicar para vocês cada um deles. Você vai ter um cenário de clube onde tem pouco dinheiro e pouco ponto, que é uma grande parte desse conjunto brasileiro. Tá? Você vai ter um conjunto onde você vai ter pouco dinheiro e muito ponto. Você vai ter um conjunto onde você vai ter muito dinheiro e pouco ponto, referente àquele conjunto que você vai ter. Você vai ter um conjunto de clubes onde você vai ter muito ponto e muito dinheiro. Tá? Então, qual é o cenário que a gente vê aqui nesse campeonato brasileiro? A gente tem uma parte gigantesca na parte aqui de baixo, tá? Que você tem pouco ponto e pouco dinheiro. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Avaí. Tá? Esse pontinho onde eu estou com uma seta é o Avaí. Esse ponto aqui é o Juventude. Este ponto aqui mais próximo é o Ceará. Este ponto aqui é o Atlético Goianiense. Então, esses clubes que estão aqui, eles estão relacionados à parte de baixo da competição. Você tem pouco dinheiro comparado aos de ponta e você tem pouco ponto. Tá? Iago, isso quer dizer que é um clube ineficiente? Não necessariamente. Tá? Depois a gente vai chegar nessa conta. Mas o grande ponto que vai estar ali nesse cenário ao você observar esses clubes, eles diretamente têm uma interferência de dinheiro. Então, assim, você tem um teto de conquista de pontos justamente pelo clube e o quanto que ele está valendo. Então você bate num determinado teto que ou você faz uma coisa muito diferente, aí você vira um case de sucesso, né? Você constrói uma outra dinâmica, ou nesse cenário você tem baixo ponto mesmo, que é o normal. Então é como se você fosse, sei lá, investir muito pouco e esperar que tivesse um retorno muito alto. Não faz muito sentido. E nesse cenário, esses clubes não estão mal, mas também não estão bem. Tá? E aí, é claro, você vai ter nesse ponto ainda um clube que vai se destacar por ter mais pontos e menos dinheiro em relação aos demais. Que clube é esse? Fluminense. Então, nesse ponto, a gente volta para aquele cenário. O Fluminense com o Diniz, o Fluminense com uma ideia de gestão e organização de clube em função do treinador, um Fluminense muito diferente da organização dos demais clubes, e aí você gera um clube onde, em relação a Flamengo, Atlético, não é um clube que está ali com muito dinheiro, que tem muito valor de mercado,
mas que de fato ele consegue muitos pontos. O Fluminense foi terceiro na competição passada, né? 70 pontos no último Campeonato Brasileiro. E se a gente for imaginar que o Fluminense disputou título diretamente, né? Se imaginar que teve aquela oscilação do Inter, do Corinthians, e ali o Palmeiras não teve quase nenhuma oscilação, mas se imaginar que teve algumas oscilações ali na parte de cima, o Fluminense sempre estava posto ali para disputar o título. E esse quadrante aqui? Esse quadrante é quem tem muito dinheiro e pouco ponto. Quem são esses caras? Você tem aqui, com 58 pontos, o Atlético Paranaense. Ele está quase saindo dessa zona, mas o Atlético Paranaense. Você tem ainda o São Paulo, esse talvez seja o pior caso, e também o Atlético Mineiro. Tá? Aliás, minto, o pior caso aqui nesse caso é o Atlético Mineiro pela distância da reta. Tá? Qual é o grande cenário que você vai ter aí? Esses clubes, pelo valor que eles têm, eles deveriam ter conquistado mais pontos olhando somente para o Campeonato Brasileiro. Qual que é o destaque ou qual que é o ponto que a gente pode levantar a partir disso? Se você olhar o Atlético Paranaense foi bem nas competições de Copa, né? O Atlético Paranaense chegou à final da Libertadores. Então faz sentido que você tenha que optar por uma competição ou outra e aí você tenha menos pontos na outra competição, né? Então, o caso, por exemplo, do Flamengo ou do Atlético Paranaense, a gente pode observar que, independente da análise que a gente vai fazer, se eles estão bem ou mal, eles optaram por mais de uma competição. Então, ao optar por mais de uma competição, você tem uma perda na competição mais longa da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Tá? Nesse cenário aqui da parte de cima, são os clubes que têm pontos e dinheiro. Tá? E aí você tem aqui o Internacional, você tem o Palmeiras, você pode ver que está muito próximo aqui, ou seja, de fato, todo o investimento colocado, ele consegue passar para o resultado. Tá? Você tem aqui o Corinthians, tá? E você tem aqui o Flamengo. Tá? Então, nesse cenário todo que a gente está observando, o Flamengo tem mais dinheiro do que ponto, mas, de novo, a gente vai para o mesmo cálculo. Flamengo e Corinthians, que estão ali longe daquela reta, são clubes que tiveram alto valor de clube, né, como a gente está vendo, e não obtiveram os pontos mais próximos do que deveriam ter. Tá? A distância de Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians para Palmeiras, não é tão grande. Muito pelo contrário, o Flamengo tem até mais valor de mercado do que o Palmeiras. A única questão que vai estar aí diretamente relacionada é que tanto o Flamengo quanto o Corinthians optaram por mais de uma competição. Né? Então, se a gente for observar ao longo da temporada, o Flamengo vai até a final. O Flamengo vai conquistar a Copa do Brasil e Libertadores, vai mediano no Brasileiro, né? Não vai fazer a melhor campanha dele, e o Corinthians vai até a final da Copa do Brasil. Então, a gente está falando de um clube que de fato teve uma opção também por uma competição de Copa, e aí, obviamente, você diminui a tua chance de ter uma competição de liga, dado que o elenco, geralmente no futebol brasileiro, você não tem 22 grandes jogadores. Você tem um conjunto ali de 11, 15 jogadores que você vai utilizar, e aí você tem lesão e outras questões que atrapalham. Tá? Qual é o grande cenário? Palmeiras, obviamente, é o mais próximo ali. Se a gente for tentar analisar isso pelo viés de uma relação entre ponto e dinheiro, né? Obviamente não é a melhor análise nesse sentido, mas ela serve para a gente elucidar algumas coisas. O Flamengo seria o pior, né? Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense. Esses seriam os piores nessa relação entre o quanto o clube vale e quanto de pontuação se obteve. Tá? São Paulo também faz o adendo da Sul-Americana. Tá? E acho que é semifinal, se não me engano, da Copa do Brasil. Inter, Santos, Fluminense, Bragantino, Botafogo. Quais seriam os melhores casos? Cuiabá, Goiás, Avaí e América. Tá? E aí o Fortaleza. Qual é o grande cenário? Qual é a grande parte matemática para a gente aprender alguma coisa nesse sentido? Não adianta a gente olhar essa reflexão no sentido de dividir e achar que quanto mais dinheiro eu coloco, mais ponto eu vou ter, porque eu vou ter um teto de ponto ali, vou ter um máximo de ponto na competição. Mas o grande cenário é entender que a gente pode observar isso como uma primeira medida e depois observar isso no cenário como um todo.
O Palmeiras fez muito bem. O Palmeiras tem muito recurso e o Palmeiras sabe investir. Então o Palmeiras fez isso muito bem no campeonato. Outras equipes, como por exemplo o Atlético Mineiro, precisam saber investir melhor. Talvez agora, numa reorganização, precisam saber investir melhor para o próximo ano. Outras equipes que estão tendo que dividir, que saibam organizar melhor seus recursos para ter um elenco mais completo. Outras que estão ali, por exemplo, na parte de baixo, vão precisar de aumento de recursos para aumentar também o seu rendimento. Não adianta você achar que vai simplesmente com bons profissionais ou bons trabalhos as coisas vão render. Você vai precisar manter esses caras ao longo de um tempo. Então, o América, por exemplo, faz um grande trabalho, mas ele precisa de mais recursos para competir de igual para igual com os outros grandes clubes. Agora, com a vinda do Vasco, com a SAF, o Botafogo já tinha a SAF, agora está se reorganizando, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Você vai ter uma organização que, em tese, vai virar empresarial. Então, assim, é um cenário onde a gente está construindo que a gente pode observar com muito carinho e muito cuidado esse ponto. Novamente, o Palmeiras é um grande case de sucesso da última temporada, visando o Campeonato Brasileiro e também adendos positivos para o Flamengo, principalmente pelas conquistas de Copa. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e pelo carinho e até a próxima.